Irmãos em Cristo, abra a Bíblia Sagrada, por favor, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Para nós podemos dar abertura na mensagem dessa noite, na qual o Santo Espírito nos revelou para a edificação da nossa fé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Isso é muito importante. Por quê? Porque é pela fé que nós vencemos o mundo, amém? Quando fala vencemos o mundo, nós vencemos as tribulações desse mundo. É só pela fé mesmo, em Cristo Jesus. E cada dia que vai passando o tempo, vai se aproximando do fim, vai ficando cada vez pior, vamos falar mais fé ainda, né, amados? Amém? Só me ajeitar aqui, pronto. Glórias a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler o versículo 9 juntos. Porque nós somos cooperadores de quem? De Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a abertura da introdução dessa mensagem de hoje, a qual mais uma vez eu vim diante da Tua presença pedir que venha sobre a minha mente, sobre meus lábios, a unção do Teu Espírito Santo, para trazer aquilo que está no Teu coração para a Tua igreja, Senhor. Porque eu nada sou, não tenho nada de mim para oferecer para a Tua igreja, sou apenas um servo, um pecador como todos, carente do Senhor. Mas sei que se o Senhor agir, ninguém pode impedir. E eis-me aqui na Tua presença, pedindo em nome de Jesus a Tua unção sobre esse culto, sobre essa mensagem, para que tudo ocorra segundo Teus propósitos e o Teu nome seja glorificado através do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou ler mais uma vez. Porque nós somos cooperadores de Deus. Solta esse ponto. Como é que eu posso cooperar com Deus, hein, amados? Como é que eu posso, eu, ser humano, pecador, cooperar com Deus numa obra tão importante, que é a obra da redenção da humanidade, né? Resgate da alma do ser humano. Diga para o irmão do teu lado, não atrapalhando. E para não atrapalhar, temos que vigiar mais e orar mais. Amém? É o que diz as Escrituras Sagradas. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 26, Jesus levou consigo alguns discípulos apenas. Ele precisava se retirar, estava próximo o momento dele ser aprisionado, né? Ele estava ali com a alma dele já angustiada, então ele chamou alguns discípulos para estar com ele. E esses discípulos, cansados, né, não conseguiram ficar com Jesus, orar com ele. E por diversas vezes Jesus olhou para trás, parece especificamente por 3 vezes ele olhou para eles e disse: vocês não conseguem vigiar comigo nem sequer uma hora, né? É o que vai ser lido agora aqui no capítulo 26 e no versículo 20 e... deixa eu ver, 20 não. Capítulo 26, versículo de número 40. E voltando ele para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Então disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Aí vem o versículo que nós falamos na abertura, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Está aí, ó. Nós somos cooperadores. Disse as Escrituras. O apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus somos cooperadores. Amém? Aí agora, como eu coopero, sendo eu pecador, com um Deus que é santo? Não atrapalhando já é um grande negócio. E como é que eu não atrapalho? Se eu vigiar mais e se eu orar mais. Vigiai e orai, porque a vossa carne é fraca, embora o espírito já esteja preparado. Porque a nossa alma e o nosso espírito já está encoberta, ela está guardada em Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Ela está oculta em Deus. O inimigo não pode mais tocar em nossa alma e em nosso espírito. E você pode glorificar o Senhor por isso? É uma boa notícia? Mas ele ainda tem uma parte de nós que ele pode tocar, que é a parte que está aqui na terra ainda, a parte do corpo. Embora nós estejamos ligados ao corpo, né? É incrível, é um mistério muito grande. Se você estudar as Escrituras, você vai descobrir isso, que a nossa alma já está oculta em Deus. Nosso espírito já está oculto. O que está aqui na terra ainda é a alma ligada ao corpo, porém o corpo ainda que vai ficar, que vai virar pó e que vai ser transformado num corpo de glória. Assim como a alma e o espírito já estão guardados, protegidos, um dia teremos um novo corpo, porque esse corpo tem que cumprir o tempo dele de vida. E ele vai cumprir ainda em pecado, por incrível que pareça. Prova disso é o apóstolo Paulo, que disse nas Escrituras. Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, eu não faço. E aquilo que eu devo fazer eu não faço.
Quer dizer, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, e o que eu não devo fazer é o que eu não quero fazer, é o que eu faço, e o que eu devia fazer eu não faço. E você vê que é uma luta, né, da carne com o espírito. Por quê? Porque a nossa carne ainda tem raízes do pecado original do primeiro casal, que ali foi contaminado pelo engano de Satanás, né? Mas voltando aqui ao objetivo dessa palavra, nós lembrarmos que nós somos cooperadores do reino de Deus aqui na terra. Você não foi chamado por um motivo qualquer. Você não foi chamado para ter uma religião a mais. Amém, igreja? Não é mais uma religião. O cristianismo nunca deveria ser considerado como religião, embora é identificado por cada sociedade. Mas cristianismo não é religião, gente. Cristianismo, quem é cristão é um discípulo de Cristo, é um seguidor de Cristo, é um morador da glória. Não é mais habitante da terra, só está na terra, mas não pertence mais ao mundo. Você crê nisso? Amém. Então não tem nada a ver com religião. Religião vai ficar tudo aí, ó. Elas são todas vãs. Agora, cristianismo não. Cristianismo, quem levanta a bandeira do cristianismo é porque um dia confessou Jesus como seu Senhor, reconheceu que não pode viver sem Cristo, reconheceu que o que está escrito lá em João, no capítulo 5, que Ele é a videira, nós somos os ramos, e que se nós não estivermos ligados no ramo, um ramo que não está ligado à videira, perdão, esse não tem vida em si mesmo. Por isso que sem Cristo nós nada somos. Você crê nisso? Amém. Só que nós precisamos amadurecer nesse aspecto, porque nós temos ainda um corpo que é pecador, um corpo que ainda tem vontade de pecar, desejo de fazer aquilo que contraria a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a dominar, e para aprendermos a dominar, para realmente sermos cooperadores, temos que vigiar mais, orar mais, para que não entremos em tentação. Eu vou passar para a igreja algumas passagens bíblicas daqui a pouquinho, porque o Senhor fala no meu coração: filho, avisa a minha igreja, e isso é para você, que uma das maiores tentações que vocês sofrem é justamente o uso da língua. O inimigo trabalha na mente de vocês com setas constantes. Isso envolve todas as áreas, amados. Ele ataca as áreas, ele ataca familiares, ele ataca o seu trabalho, ele ataca a sua vizinhança, o meio social que você convive, enfim, ele até na própria igreja, o inimigo procura trabalhar para poder a nossa língua, nossa boca falar o que não deve. E aí que começa o grande problema que Deus mandou trazer. O grande mal da humanidade é não conseguir dominar a língua. E o Senhor falou, um dos maiores ataques do inimigo, embora não é diretamente, é indiretamente, mas o objetivo dele, na verdade, é legalizar uma palavra de maldição. Tudo que o diabo quer fazer na sua vida, na minha vida, é trabalhar, ele vai trabalhando para que nós mesmos soltemos, porque ele precisa de legalidade para trabalhar. Sem a legalidade ele não pode trabalhar, ele não pode agir. Então é muito importante nós sairmos essa noite aqui libertos dessa cegueira espiritual, e antes de falarmos qualquer coisa, refletimos 5, 10, 20, 30, 100 vezes, se for o caso, falar menos e ouvir mais, refletir mais, só falar quando deve ser falado. E você vê que está com certeza que está soltando palavras de edificação, palavras que vão estar dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Por isso que talvez você conheça alguns servos de Deus que são calados, são homens que falam pouco. Não é o meu caso, eu falo até demais, mas eu conheço muitos servos de Deus que são homens calados, que eles falam muito pouco, são serenos. Eu admiro, não é a minha característica, mas eu admiro isso neles, porque isso é o contexto que Deus pede na sua palavra, que é para você realmente falar menos e ouvir mais, porque se você não refletir o que você vai falar, você pode estar soltando uma palavra de maldição. Então é muito importante nós entendermos essa mensagem de hoje, porque nós somos, de Deus somos o quê? Cooperadores, amém? Então vamos lá, em alguns textos bíblicos que nós temos que aprender a vigiar, porque há alguns contextos aqui que Deus nos passa claramente na Bíblia Sagrada. Tem várias passagens que falam sobre a língua, né? Mas Deus me deu aqui apenas 2, 4, 5 passagens para que você possa ter a convicção do que Ele vai pregar essa noite através dessa mensagem. Vai em Mateus capítulo 15, você já está em Mateus, volta só uns capítulos aí, vamos no capítulo 15, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem está compreendendo, diga amém. 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 Glórias a Deus. Que bom. Pastor fanhoso, ninguém merece, né? Mas está dando para compreender, tá bom. Mateus capítulo 15, versículos 16, 17 e 18. Ou seja, do 15 ao 18. 16 ao 18. Amém? Vamos lá. O que acontece aqui agora? Vamos lá, no capítulo 15, versículo 16. Jesus então diz: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre
e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem. Olha aí, Deus deixando bem claro na sua palavra, que aquilo que entra pela boca não é tão perigoso, porque existe um processo, né, de digestão disso tudo, né? Vai para o ventre, do ventre ali vai lançar no lugar escuso. Algumas traduções devem falar isso, né? Depois que sai do ventre vai para lugares escusos, o que nós comemos, né? Agora, o que nós comemos não é tão perigoso, o que é perigoso é o que nós falamos. Então não é o que entra pela boca que faz mal, e sim o que contamina o homem é o que sai da sua boca, o que sai do coração. Amém, igreja? Provérbios capítulo 18, estamos vendo algumas passagens que dá contexto a essa teoria que o Espírito Santo nos passou hoje sobre somos cooperadores, e para sermos cooperadores temos que vigiar, para poder cooperar realmente com o reino de Deus. E tem muitos servos de Deus que não estão vigiando, principalmente a sua língua. Deus manda dizer isso é perigoso. Tudo que faz, às vezes, durante todo um trabalho na igreja, edificando, por exemplo, nosso ministério aqui tem culto de libertação, tem o culto da oração, tem o culto do louvor. Tudo isso aí é para a glória de Deus e para a edificação da nossa fé. Mas tudo isso é vão se você sair lá fora e a sua língua não tiver freio. Esse que é o problema. Veja o que diz as Escrituras em Provérbios, capítulo 18, e o versículo 21, só a parte A. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha aí, amados. Tanto a morte quanto a vida está no poder da língua. Olha que revelação profunda. Por isso que nós somos cooperadores. Como é que eu coopero com Deus? Vigiando, orando, principalmente cuidando da minha própria língua. Porque tudo que sai da boca pode ser para a bênção ou pode ser para a maldição. Pode dar vida como pode trazer morte. Misericórdia. Tiago capítulo 3. Nós temos que compreender isso, amados. Às vezes as pessoas ficam, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha família? Mal sabe que foi uma palavra que você mesmo, ou alguém da sua casa, expressou ali, que você deveria ter anulado. Qualquer palavra que você ouve falar, que é uma palavra nécia, através de loucura, que é justamente a falta de fé, né? A falta de conhecimento, traz justamente esse sentimento, né? de loucura, a pessoa soltar palavras que não condiz com as Escrituras. Aí se você ouve alguém falar alguma coisa, você não vai debater contra a pessoa, anula aquela palavra. Olha, você não sabe o que está dizendo, por isso que eu anulo essa palavra em nome de Jesus. Amém? Tiago capítulo 3, ainda um pouco mais sobre as passagens que nos dão claras evidências bíblicas sobre o perigo e sobre a bênção também que é a nossa boca. Então nós temos que ter esses dois cuidados, porque não é só a morte, mas a vida também está na boca. Amém? Glórias a Deus. Provérbios que eu já li, Tiago capítulo número 3, versículo 2 ao 13. Vamos ler um pouquinho? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha aí. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão, ou seja, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha aí o que a Bíblia está dizendo e testificando aí, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, no falar, esse tal homem, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O versículo número 4. Vede também a naus, naus é navio, né? As embarcações grandes, né? Vede também as naus, que sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Olha aí, está vendo? Então, aí está dizendo assim, grandes embarcações é controlado por um pequeno leme, é também o nosso corpo também assim, né? Versículo 5. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque, um pequeno fogo incendeia tudo. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Olha aí que revelações profundas, amado. Esse culto você fica bem atento, porque tem coisas muito profundas sendo reveladas aí, ó. Então muitas coisas estão acontecendo talvez na sua casa, na sua família, no seu trabalho. É isso aí, ó. A língua, versículo 6, de novo, também é um fogo. Você viu que no versículo 5 diz que um grande bosque, ou seja, uma grande
planta, vamos dizer assim, não digo céu, vamos falar uma grande mata, né? Um grande bosque, ele pode ser incendiado com uma pequena faísca de fogo. E assim também está dizendo que a nossa língua é um pequeno membro. Gloria-se, está tentando achar o nome certo, floresta, obrigado Espírito Santo, floresta, grandes florestas podem ser incendiadas com um pequeno faísca de fogo, né? Assim também a nossa língua, ela é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Então vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, ou seja, muda o curso de muitas coisas a língua, e é inflamada pelo inferno. Olha aí, quem que trabalha na língua do homem? O inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como das aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana, ou seja, Deus deixou o homem para dominar tudo, né? Mas nenhum homem pode dominar a própria língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal, ou seja, cheio de raízes, né? Cheio de cobras venenosas, cheio de veneno, né? Versículo número 9. Como ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, que são a semelhança de Deus. Versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Mais uma passagem bíblica que vai falar sobre o poder da língua. Provérbios, do capítulo 12. Vamos voltar lá em Provérbios, capítulo 12, aleluia, Jesus. E o versículo 18. Deixa eu só encontrar aqui, os irmãos também procurem. 12, 18. Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Olha aí, ó. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Eu vou ler uma outra tradução daqui a pouquinho aqui, ó. Mas a língua dos sábios é saúde. Outra tradução vai dizer assim, ó. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Diga glórias a Deus. Então, você tem livre-arbítrio, né? De refletir, para falar só coisas que edificam, porque você é corpo de Cristo, Ele é a cabeça, e você é um cooperador do reino dos céus. Amém? Mateus capítulo 12. Acho que você está compreendendo qual é o propósito desse culto agora, né? Sair daqui realmente como cooperador e não mais ser acusado pelo inimigo de quem está usando um pequeno órgão desse corpo inteiro para fazer o mal. Você tem que ser um corpo usado pelo Senhor. Amém, igreja? Um vaso de honra, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mateus capítulo 12 e versículo 36. Vamos ler o 36 e o 37. Todos encontraram? Amém. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Aí, então Deus está falando aqui agora. Já ensinei vocês o perigo que tem na língua, né? Não é o que entra pela boca e sim o que sai da boca que faz mal. Já expliquei que pode ter vida, mas também pode ter morte no poder da língua, né? Já expliquei que se alguém não tropeçar, não falar, ou seja, não, refletir bem antes de falar qualquer coisa e não deixar a língua falar o que não deve, acaba se tornando perfeito o varão, né? E a Bíblia então vai dizer também há pouco que há palavras que ferem como espada, mas uma língua de sábio, ela traz a cura. E agora o capítulo 12 de Mateus, versículo 36 e 37, vai nos dizer o seguinte, olha só. Mas eu vos digo que toda palavra, então você tem o livre-arbítrio de escolher, se você vai ser um instrumento de bênção ou de maldição, se vai ser usado por Deus ou pelo inimigo. Sua boca é de quem, né? Amém? Então, olha aqui que ele vai dizer, mas uma coisa você fique ciente, você usa o livre-arbítrio do jeito que você quiser, mas uma coisa eu vos digo, disse aqui o Jesus em Mateus 12, 36. Toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras, presta bem atenção nessa revelação, porque por tuas palavras serás justificado,
e também por tuas palavras serás condenado. Vou ler numa outra tradução. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, ou por suas palavras vocês serão condenados. Amém? Olha aí, é importante entendermos isso. Pudemos ver claramente, né, amados, que com a língua é um instrumento poderosíssimo, capaz de trazer bênçãos, mas também capaz de destruir, de causar maldições. Tudo que Deus deseja, amados, é que nós realmente nos tornamos vasos de honra nas suas mãos, instrumentos seus de bênçãos. Amém ou amém? Esse é o desejo de Deus. Ele quer que nós todos cresçamos na sua graça, no seu conhecimento. Ele quer nos usar como cooperadores, enfim. Porque naquele dia, quem vai nos receber lá, tudo isso é plano da salvação. Você está vivendo aqui na terra, sendo instrumento dele, até o tempo da sua vida terrena, para que na glória você seja recebido como filho de Deus, e pelo próprio Senhor Jesus, que vai nos receber com a coroa da vitória, dizendo aquela frase bonita, né? Entre, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Amém, igreja? Vamos ver isso tudo na Bíblia Sagrada? Vamos em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 19. Vamos do 19 ao 21. A questão de... Eu falei 2 Timóteo 2, 19 ao 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas há também vasos de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Diga glórias a Deus. O versículo, deixa eu ver se até o versículo 21 mesmo. Eu vou ler isso aqui de novo para vocês terem convicção do que está sendo dito hoje aqui. Todavia, versículo 19. O fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. Ele, o Senhor, conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Diga glórias a Deus. Está aí, amados. Deus revelando então que nós somos vasos de honra. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira, nós somos na segunda, mas na primeira, no capítulo de número 2, veja o que Deus diz ali, ó. Nós devemos então nos preparar para sermos instrumentos do Senhor, amém? E para isso temos que crescer na graça do Senhor. Veja no capítulo 2 de 1 Timóteo, e nos versículos número 3, 4 e 5, quando diz assim, ó: porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Amém? Então Deus está deixando claro aqui, ó, para nós sermos vasos de honra, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor, né? E buscar o entendimento da palavra. Por isso que ele fala, isso é bom e agradável ao Senhor, que nós possamos então crescer. E para crescer, e para sermos salvos, e para crescer, temos que chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Lá no capítulo de, deixa eu ver, em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 22, a passagem que vai mostrar que Jesus vai estar nos recebendo na porta. Aí a pergunta que eu não quero calar é: quantos querem estar naquele dia sendo recebidos pelo Senhor? Digam amém? Amém. Então, se tem uma decisão que deve ser tomada, é hoje aqui, viu, amados? Vou fazer que nem Josué, né? Decidam hoje a quem vocês vão servir, né? De quem vocês serão vasos? De honra, usados pelo Senhor, ou de desonra, usados pelo inimigo? Porque é ele, você acabou de ver nas Escrituras, que é o inferno que trabalha na língua, para dominá-la. Então nós temos que tomar cuidado e refreá-la,
Porque senão, ao invés de sermos instrumentos de honra, passaremos a ser instrumento de desonra do Senhor. Misericórdia, né? E lá em Apocalipse capítulo 22, o versículo 12, deixa claro que o próprio Senhor Jesus diz assim, ó: eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a recompensa, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você vê que está tudo se encaixando, né, amados? Deus vai julgar a cada um segundo a sua palavra, segundo o que você mesmo disse. Então é importante nós refletirmos o que falamos. Se você quer ser recebido como entre bendito de meu Pai, seja bem-vindo. Aliás, isso está em Mateus. Vamos lá em Mateus capítulo 25, por favor. Mateus 25 é a passagem que ele vai nos revelar, que ele vai nos receber com galardão. Você viu que Apocalipse 22 ele diz: eis que meu galardão está comigo, eu vou dar a cada um segundo as obras que cada um fez. Lá no capítulo 25, versículo 34 de Mateus, aleluia, Jesus, ele está fazendo uma parábola aqui sobre a vida eterna e o castigo eterno. Ele fala que de um lado direito vai colocar as ovelhas, do lado esquerdo vai ser os bodes, aqueles que, né, o joio e o trigo, né? E o capítulo 25, versículo 34, deixa claro quando ele diz assim, ó: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga glórias a Deus. Aleluia, está aí, amados. Então a revelação clara de que aqueles que foram separados e colocados à direita do Senhor receberão esse galardão, a recompensa que é a vida eterna. Amém? Então nós aprendemos, nós precisamos aprender a domar a língua, precisamos dominar esse pequeno órgão que causa grandes prejuízos no plano espiritual, para a nossa vida e para a vida de pessoas, e para passar a utilizá-la como um instrumento que edifica a nossa fé e a fé das demais pessoas. Por isso que nós temos que não só cantar o que nós cantamos, né? Abra de novo lá em Efésios, mas praticar o que nós estamos aprendendo. Efésios capítulo número 4, versículos 15 e 16, que vai dizer assim, sobre a unidade da fé: antes, seguindo a verdade, que é a palavra, né? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, aí vem todo o corpo de Cristo, a igreja, bem ajustada, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Diga glórias a Deus. Então observe uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, o corpo tem que estar todo, ele tem que ser cooperando para o crescimento de toda a igreja. E para que isso aconteça, nós temos que estar vigilantes, vigiando o tempo todo, orando o tempo todo em espírito, para que não entremos em tentação. É óbvio que o inimigo vai usar pessoas para chegar a você: vem cá, aquelas pessoas, vem, se for sabendo de fulano, aquela história assim, meu irmão, repreenda na mesma hora, fala: olha, se você soube de alguma coisa, ore, porque aquela alma é importante para o Senhor Jesus, assim como a minha e a sua. Comece a fazer isso, amados, que o que vai chover de bênção na tua vida, o que você vai edificar a fé de outras pessoas, como você vai ser visto no plano espiritual, e que o inimigo vai perder cada dia mais a legalidade que tem de agir em muitas áreas das nossas vidas. Então, esse culto é para que nós aprendamos, amados, que nós reconheçamos que nós somos cooperadores do reino de Deus, e para sermos cooperadores temos que vigiar, principalmente no domínio da nossa própria língua, em nome de Jesus. Amém? Eu vou passar para vocês um texto aqui, que agora vai dar para a gente uma conclusão tremenda, que uma palavra proferida de fé, eu falei até agora aqui em exortação, né, pelo Espírito Santo, exortando pessoas que ainda não sabem dominar a própria língua. Mas agora eu vou falar de pessoas que têm facilidade de ser usados como instrumentos de Deus, e mesmo diante de adversidades. Tem um texto bíblico aqui com uma ímpia, uma mulher ímpia, uma pessoa que é do mundo, era uma estrangeira na verdade, foi pedir socorro para Jesus Cristo, e ele, conhecedor dos costumes e tradições judaicas, ele tinha que falar aquilo. Muitas vezes eu li essa passagem e fiquei: nossa, por que Deus fala, Jesus fala assim com ela, tão fortemente? Me machucaria se alguém falasse comigo assim, né? Muitas vezes eu pensei isso, principalmente no começo da fé, mas conforme eu fui amadurecendo na fé, o próprio Espírito Santo foi se encarregando de explicar para mim o porquê que Jesus falou daquela forma. Eu me refiro àquela passagem daquela mãe Ciro-fenícia, que vai pedir socorro para Jesus, para sua filhinha, e Jesus então
atende ela, ela fala: minha filha está possuída, possessa de um espírito imundo. Eu queria muito que o senhor pudesse libertá-la desse espírito. Ele fala: não convém, né? Primeiro vamos cuidar dos filhos, né? Não convém que a gente tire o pão dos filhos para dar para cachorrinhos. Olha o que ele fala para uma mulher estrangeira, porque ele estava cercado de multidão. E ali a multidão era, na sua grande maioria, vamos dizer, mais de 90%, era toda judaica, né? Eram judeus. E ali então, ele precisava reagir como judeu. E ele então reagiu como judeu para que, naquele momento, chamasse a atenção, né? Como é que ele prega amor e fala isso? Mas havia, naquele momento, um momento em que a pessoa que estava pedindo socorro precisaria agir com uma palavra de fé. Então, veja o que ela falou. Vou pedir que você vá comigo. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Aqui é a passagem, agora eu estou encerrando esse culto, com a mensagem de uma mulher que teve sabedoria, e é uma mulher ímpia. E eu posso dizer para vocês, afirmar, que na minha andança aí de ministério itinerante, quando eu dependia do CD, até para sobreviver do primeiro CD, que eu tive que sair de porta em porta aí, porque Deus me fechou todas as portas do meu trabalho, eu tive que sair de porta em porta vendendo aquele meu CD, explicando para as pessoas, e as pessoas me ajudando, comprando o CD, enfim, né? Tinha vendido meu apartamento, o único apartamento que eu tinha comprado, montado a igreja, pagando aluguel, e não tinha mais ganho, não tinha uma fonte de renda. Vê que loucura que Deus faz as coisas, Deus parece loucura, né? Mas para que hoje eu pudesse estar aqui pregando e falando do seu amor, falando do seu evangelho, ele tinha que fazer isso. E eu glorifico a ele por ele ter feito isso na minha vida, em nome de Jesus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, não é mais? Então Deus tem essas coisas que para o homem parece loucura, né? É porque a sabedoria humana para Deus é loucura. E a loucura de Deus, na verdade, é a sabedoria, né? Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Marcos 7, então acontece essa situação aqui. Deus vai nos dar essa passagem aqui agora, para que nós aprendamos, diante de uma diversidade. Essa mulher enfrentou um obstáculo enorme, porque não foi uma pessoa que evitou, como aquele cego que foi atrás gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aqueles dois cegos que foram barrados pelos discípulos ou pela multidão, né? Ou aquelas criancinhas que queriam ficar com Jesus e também os discípulos não deixaram. Aqui não, aqui o próprio Senhor Jesus vai falar para ela uma palavra que vai barrar toda a possibilidade de ela pedir ajuda. Veja o que ele fala para ela e veja o porquê disso tudo. Jesus estava provocando nela uma ação de fé. E muitas vezes nós não compreendemos o porquê o silêncio de Jesus, o porquê o não de Jesus, ou porque não vem a resposta de algumas coisas. É porque Deus quer provocar em você uma atitude de fé, para que o mundo espiritual reconheça, assim como aquela multidão teve que reconhecer que aquela mulher falou algo tremendo, a tal ponto de ser liberado naquele momento a bênção para ela. Marcos capítulo 7, versículo 24 a seguir. Quem encontrou, diga amém? Aleluia. Algumas traduções vão dizer que é a mulher cananeia, né? Outras traduções vão dizer que é a mulher sírio-fenícia. Tudo bem, é a mesma região, tá? Levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, está aí, ó, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha um demônio. Mas Jesus, versículo 27, disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu dizendo-lhe: sim. Então não discordou do mestre, amém, igreja? Tá? Sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. Agora vem o contexto da mensagem de hoje. Isso aqui fecha tudo, amados. Conclui nossa mensagem, versículo 29, quando então ele diz a ela: por causa desta tua palavra, olha o que ele fala para ela: por esta sua palavra, vai, pois o demônio já saiu da tua filha. Amém? Versículo 30, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Você pode dar glórias a Deus? Então, o contexto dessa mensagem é isso, irmão. Nós somos chamados para sermos vasos de honra e cooperadores do reino de Deus, amém? Mas há algo em nós ainda que não está preparado para isso, que é o nosso corpo.
ele ainda é sujeito ao pecado. E o inimigo vai trabalhar de várias maneiras em nossa mente, em nosso coração, vai tentar trabalhar, e o lugar mais, o alvo do inimigo é tocar na nossa língua, fazer com que nós soltemos palavras. Primeiro ele vai tocar na nossa alma, né? No coração, vai tentar se assentar ali, para ele dominar aquela situação, e nós soltarmos com a boca palavras que vêm dele, palavras de maldição. Então nós temos que vigiar, amados, porque se você quer realmente ser cooperador do reino de Deus, temos que aprender a dominar a nossa língua e soltar palavras que, como essa mulher aqui, ó, está diante de uma adversidade. Aqui, essa mulher estava diante de uma situação que não tinha como, né? O mestre, aquele pelo qual ela ouviu falar, ela teve fé de ir atrás dele, reconhecendo que ele podia ajudá-la, não foi barrada por ninguém, mas o próprio Senhor disse para ela: olha, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar do pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. Olha o que ele fala para ela. Ela então não vai discordar dele, ela fala: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. Aí Jesus então fala: pronto, mulher, agora sim, por causa dessa tua palavra, vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Diga glórias a Deus. Na medida que nós vamos avançando, amados, no conhecimento, no entendimento de quem é Deus, através da sua palavra, obviamente, que Jesus é a expressão máxima de Deus, né? Somos libertos sim de todas as situações, mesmo que opostas àquilo que nós corremos atrás, buscamos como bênçãos. Muitas coisas se opõem, mas se nós tivermos conhecimento, discernimento de quem é Deus, o que Deus é capaz de fazer, e somente quando Ele encontrar algo em nós chamado fé, e nós soltarmos palavras que vêm lá do fundo da nossa alma, que é a fé verdadeira. Essa mulher, ela falou com uma convicção tão grande: eu sei, sim, o senhor tem toda a razão, mas olha, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Então naquele momento Jesus não pôde fazer mais nada a não dizer: mulher, por causa dessa tua palavra, o demônio teve que sair. Então, amados, muitas coisas não acontecem em nossa mente porque nós não soltamos palavra de vitória. Deus mandou dizer essa noite: se você está diante de uma adversidade, você se lembre do vale de ossos secos. Não havia possibilidade nenhuma daqueles ossos terem vida. E o que Deus fez com o profeta? Profeta, você está vendo esses ossos? Estou vendo, eles estão sequíssimos. Acaso há a possibilidade deles viverem, reviverem? Senhor, só o Senhor sabe. Ah, é? Então tá. Então, já que eu sei, eu vou dizer para você: comece a profetizar, comece a soltar palavras de vitória, comece a invocar que esses ossos voltem a ter carne, que esses ossos voltem a ter juntas, enfim, nervos, músculos. E aí você, no final, tá, perfeito, o corpo se juntou tudo e virou um corpo de novo. Que visão maravilhosa, Senhor, e agora? E agora parou? Não para na metade. Tem pessoas que começam dessa forma, começa a vir para a igreja, começa a ser abençoado, Deus abre uma porta, pronto, não precisa mais nada, só essa porta tá bom. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer te usar, meu amado e minha amada irmã. Tem muitas coisas para fazer na tua vida ainda. Para de ser apenas miserável, ou seja, mediano nas coisas. Queira a plenitude do que Deus tem para você. Amém, igreja? Deus quer o melhor para você, e o melhor Ele já deu para nós, que é o Filho dele. E agora nós temos que tomar posse do que o Filho dele deixou para nós, a autoridade dele, que ele conquistou com a morte e a ressurreição dele. Diga glórias a Deus. Então ele, com a morte e a ressurreição dele, ele pôde subir novamente, assentar-se ao lado do Pai, interceder por nós e enviar, pedir o Espírito Santo para estar sobre nós. E agora tudo isso foi feito. Para quê? Para que nós, diante de uma adversidade, nós tremamos, fiquemos com medo, fiquemos murmurando, reclamando, desanimados, voltando para trás. Não, amados, nós temos que entender que a nossa boca é instrumento de bênção. E se você abrir a boca, como essa mulher abriu aqui, e falar palavras dentro do contexto das Escrituras Sagradas, vitórias enormes vocês vão ganhar. Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, porque há uma passagem também, não sei se você se lembra, Deus me traz ela na memória aqui, está em Marcos 9, eu não vou até lá não, porque o nosso tempo já se foi, mas rapidamente, aquele jovem que o pai leva para os discípulos expulsar o demônio, né, que faz com que ele caia no fogo, na água, enfim, é um menino que tem problemas seríssimos, né, e é espiritual, e Jesus estava afastado, estava orando lá no monte. Quando ele volta, vê aquele tumulto no meio da multidão lá. O que acontece? Ele chega perto, o homem se aproxima dele e fala: olha, eu trouxe meu filho que é lunático, ele tem problemas seríssimos,
Eu tenho um espírito imundo que pega ele, lança ele no fogo, lança ele na água. Enfim, meu filho vive tendo problemas seríssimos. E os seus discípulos não puderam expulsar. Ele olha para os discípulos, olha para aquela multidão que estava alvoroçada, porque a Bíblia diz que estava vendo um alvoroço. Ele fala: "Ô homens de pequena fé, até quando vou ter que ver vocês sofrerem?" Olha, porque falta só vocês entenderem, que basta vocês terem uma... Depois os discípulos chegam nele em particular e falam: "Senhor, o que aconteceu que a gente não pôde expulsar o demônio? O que aconteceu que a gente não pôde agir? Se o Senhor nos ensinou tanto", e vocês ensinei, mas vocês não aprenderam nada, porque na verdade faltou fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para aquele monte: "Salta", que ele vai saltar. Então, amados, essa palavra também vem ao nosso entendimento essa noite, porque nós temos que ter a convicção de quem nós somos no mundo espiritual. Olha para o teu irmão do lado, dá uma ensinada para ele, ensina para ele, diz para ele: "Você é filho de Deus, o Espírito de Deus habita em você, e habita em mim, habita em nós." Amém, igreja? Então, se Deus é por nós, agindo Ele, meu Deus, mas isso não pode ser palavras decoradas, amados. Isso aqui vai virar uma religião daqui a pouco. Amém, igreja? Você tem que sair lá fora no mundo e lembrar disso tudo, amados, em nome de Jesus. E diante da diversidade, falar palavras que você tem certeza e convicção do que é na tua vida, Cristo Jesus. Amém, igreja? Esse é o ponto dessa mensagem de hoje, então, amados. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão do lado o tema dessa noite. Diga para ele: somos chamados para ser vasos de honra. Amém? Se você quer ser chamado, aplauda ele e coloque-se em pé, em nome de Jesus. Somos chamados para sermos vasos de honra, amados. Amém? Em uma casa há vários tipos de vaso. E aqui também, no reino espiritual, Deus quer que nós sejamos os vasos de honra. Então tome posse dessa palavra essa noite e comece a exercitar essa fé. Começa diante da diversidade, no seu trabalho, aquela tua luta no teu trabalho. Profetiza grandes coisas com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Profetiza, determina, mas fale com fé, tendo a certeza e a convicção. Não é só palavras jogadas ao vento, não. Deixa o mundo espiritual ficar envergonhado, o mundo da treva, né? Reconhecer que a luz está em você. Amém, igreja? Porque ele não precisa fazer mais nada. Jesus falou para aquela mulher, essa palavra foi falada com tanta fé que eu não precisei fazer nada. O próprio diabo já saiu do corpo da tua filha. Amém, igreja? É o que Deus está dizendo essa noite. Se você tiver fé, meu irmão, minha irmã, não vai precisar ninguém pôr as mãos sobre você, não vai precisar ficar pedindo a oração diante do altar, não vai precisar dizer que você é isso ou aquilo. A sua própria palavra vai fazer com que o mal saia e as bênçãos cheguem na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Porque Deus quer que nós sejamos assim. Tudo que Ele deseja é que nós cresçamos na sua graça e no seu entendimento, para sermos instrumentos de honra na mão dEle. Amém? Glórias a Deus. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, coloca a tua mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, te agradecemos o teu nome, através do nome de Jesus, reconhecendo que a tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Pai, isso aqui não é uma religião, ensina isso para os meus irmãos, como o Senhor ensinou a mim há tantos anos atrás. Pai, já passamos por tanta diversidade, por tantas lutas, e vencemos todas, porque sabíamos que o Senhor estava e está no governo de tudo, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, a convencer meus irmãos, porque eu sou apenas um servo do Senhor, mas é teu Espírito que pode convencê-los a não ter mais lutas, Senhor, a vencer todo o mal, apenas pronunciando palavras de vitória através do nome poderoso de teu Filho Jesus. Um nome pelo qual importa que sejamos salvos, libertos, transformados em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Deus Pai. Eu peço que a tua unção venha sobre todos os teus filhos que estão ouvindo esta palavra, com temor, com reverência, Senhor, com todo respeito, não permitindo que sejam palavras lançadas ao vento. Eu peço que essas terras já estejam preparadas para que, no tempo devido, venha o fruto dessa semente que o Senhor plantou hoje, através desse culto, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra com toda a convicção de que ela falou a verdade e que é uma palavra poderosa para a edificação da sua fé, diga amém. Então, mais uma vez, aplaudo ao Senhor, porque é Ele que nos deu essa palavra. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas.
Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na Comunidade Evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja, ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser duas causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na Comunidade Evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são dois campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Vamos então fazer a nossa oração, aqueles que estão iniciando essa campanha, bem como aqueles que estão no meio delas. Todos digam com a mesma fé, digam: Senhor Deus, em nome de Jesus, estou diante da tua presença, com uma campanha de libertação, declarando a vitória sobre essa campanha,
porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando esta causa e de quem receberei essa vitória, pois tudo provém de ti, Senhor. Eu sei que o Senhor começou a boa obra na minha vida e há de concluí-la, por isso que eu faço essa campanha com ousadia, já tomando posse da minha vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Você que está na internet também receba a tua vitória em nome de Jesus com a sua campanha. Basta você ouvir mais seis semanas, se você estiver iniciando hoje, ou completá-la ali acessando o nosso blog e também acessando ali, se inscrevendo no canal do YouTube. Aliás, os irmãos da igreja também, se inscrevam no canal do YouTube e procurem as mensagens semanalmente ali, que Deus está falando conosco nas mensagens, em nome de Jesus. Você recebe a tua vitória? Então, Senhor, eu concordo com a oração dos teus filhos e com a continuidade dessa campanha daqueles que estão iniciando, como aqueles que estão no meio dela, Senhor. Pai, é uma obra que o Senhor deu a este ministério para a tua exclusiva glória. Eu quero ver os testemunhos, Senhor, como sempre houveram e haverão, para a única e exclusiva glória do Senhor. Para isso eu peço, em nome de Jesus, sela, Senhor, com teu poder a fé de cada um, para que possam todos completar, te glorificar, em nome de teu Filho Jesus. Eu profetizo a vitória de todos eles, tanto dos que estão iniciando, como aqueles que estão no meio ou terminando a campanha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então que assim seja. Aplauda ao Senhor, toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertence ao nosso Deus.